Olá, amigos. Então vamos para a última parte dessa análise do livro Materializações de Espíritos. Nós vimos algum caso, existem outros casos dentro do livro, mas de forma a não ser maçante, o bastante para não nos afastá-los dessa obra, nós vamos analisar outras situações. Então, no terceiro caso, ele vai nos dizer o seguinte: as materializações não são sempre do tamanho normal. No fim da sessão, quando o médium começa a ficar esgotado ou quando não está fisiológica e psiquicamente bem disposto, a estatura dos espíritos torna-se inferior à normal. Ela fica reduzida a 2/3 ou mesmo a metade do normal. A primeira vez que isso me sucedeu, julguei tratar-se de crianças, mas, examinando-as melhor, distingui os rostos enrugados de um velho de dimensões muito reduzidas. Quando esse fato se deu, a personalidade dirigente das sessões disse: ajudemos o médium, expressão empregada no círculo para fazer notar que o médium começava a perder as forças e que os experimentadores executasse simultaneamente a respiração profunda, cujo efeito era literalmente maravilhoso. O tamanho dos espíritos anões aumentava rapidamente e em alguns segundos tomava proporções normais. Então, de forma a manter o pensamento focado naquele fim, né, e ajudar o médium. Por isso que os assistentes também, o ectoplasma não é só o do médium, e sim depende do ambiente também, daqueles que ajudam, né? Não se podia desejar melhor prova experimental do que esta para demonstrar que a hipótese que propus, como 2 outros experimentadores, para explicar as causas que determinam as materializações minúsculas é legítima, racional e bem fundada, pois que é confirmada por modalidades nas quais se realizam os fenômenos em questão. Dever-se-á então reconhecer que quando rostos ou espíritos em proporções minúsculas se materializam, isso significa quase sempre que as personalidades mediúnicas que se manifestam não dispõem de ectoplasma em quantidade suficiente para poderem materializar-se normalmente. É o que vemos produzir no caso exposto pelo professor Polonsky, no qual, desde que os assistentes executando a respiração ritmo profundo, fornecem abundantemente o fluido vital ao médium, o trabalho dos espíritos materializados aumenta, tornando-se em alguns segundos normal. Ora, esse fato não é apenas uma prova a favor de minha tese, mas constitui também uma demonstração absolutamente decisiva de que ela está certa, salvo sempre a circunstância de que o fenômeno pode, por vezes, produzir-se por efeito da vontade da entidade que se manifesta. Foi a questão da Kate King, né? Ela que disse... deu várias ordens que ela queria aparecer no dia, né? As conclusões é que o presente classificação demonstra que o magnífico caso relatado sobre a Beson, longe de ser único, já se renovou pelo menos 6 vezes nesses últimos tempos com modalidades idênticas de produção, o que basta para conferir-se alto valor de autenticidade nos casos de materializações minúsculas. Então, o fato de se repetir muitas vezes, com grandes critérios de comprovação, se faz um critério bem rigoroso, né, de veracidade. Nessas condições, era cientificamente oportuno que se lhes descobrissem as causas, a análise comparada de alguns casos que eu escolhi. Permitiu-me fazê-lo. Com efeito, graças ao exame das modalidades nas quais esses fatos se produziram, vimos que o fenômeno das materializações anãs tinha como causa determinante a circunstância da quantidade mais ou menos suficiente de ectoplasma e de fluidos de que dispunha o espírito que operava. Este, não podendo manifestar-se em proporções normais, o fazia em dimensões reduzidas, o que não impede de que, em certos casos, o fizesse para economizar a força e os fluidos que dispunha, do ambiente. Pareceu-me ao mesmo tempo necessário formular a este respeito uma hipótese mais extensa, segundo o qual os fenômenos em questão, especialmente quando se trata de simples rostos, podem em princípio ser considerados como projeções criadas por um ato de vontade das personalidades mediúnicas que operam ou bem
em casos especiais, simulacros criados por um ato de vontade dos espíritos, cujos rostos ou figuras foram representados nas formas em apreço. Sempre com as inevitáveis exceções à regra, nas quais as figuras materializadas aparecem vivas, inteligentes, o que leva a pensar que elas são diretamente animadas pelas entidades que as criaram. Relativamente ao último problema, que se refere à individualidade psíquica das personalidades que se manifestam, o momento ainda não é chegado por devidos, não dispõe de dados o suficiente para relatar naquele momento, né? Esse é o Ernesto Bozan. Entretanto, o fato mais acima assinalado, terem certas personalidades mediúnicas chegado a demonstrar sua individualidade pessoal, só podemos fazer-se inclinar para a suposição de que se trata muitas vezes de verdadeiras intervenções estranhas aos médiuns e assistentes. Isso corresponde, aliás, ao que se verifica em todas as categorias de manifestações psíquicas, que, segundo as circunstâncias, podem ser algumas vezes anímicas e outras espíritas. Não seria, pois, lógico supor que as manifestações de que acabamos de tratar constituam uma exceção à regra e que sejam sempre anímicas. Então, da mesma forma, uma manifestação anímica é uma manifestação aquela que é do próprio médium. Uma manifestação espírita corresponde a uma manifestação de outros espíritos, além do médium. Obviamente, todas as manifestações passam pelos espíritos, né? E tem o seu grau. Então, seu grau de influência, né? Nas relações mediúnicas, isso também acontece, e muitas vezes é um início, um preparo do médium para receber as intervenções mediúnicas. Então, são estudos plenamente pautados e esperados, né? Cabe aqui ressaltar que os médiums, teve o caso que a médium foi totalmente despida, foi lavada com esponja e foi colocada uma roupa específica para ela nas sessões. Então foram feitos vários... amarrar o médium na cadeira, seguravam as mãos do médium. Então, aqui nós temos relatos de casos que demonstram a seriedade dos acontecimentos, né? Inclusive, botar as mãos do médium, as mãos do espírito, dentro da parafina. Nós sabemos que a parafina fica uma temperatura muito maior que a temperatura da água. Então, a água é 100 graus. Nós não iríamos conseguir manter as nossas mãos na água por alguns segundos. E esses espíritos, então, eles colocaram suas mãos, que são tangíveis, eles não têm sensibilidade física. Então, eles colocam as mãos ali, e na hora que eles saem, né, eles tiram a mão, e ali a mão tem a figura das mãos com parafina, né? Assim foi feito fotos, foi retirado também pedaço da roupa, pedaços de cabelo do espírito, né? E, enfim, tudo isso proveniente do ectoplasma, um ectoplasma que vem do médium, né? Esse médium aqui que é a figura. Então aqui nós temos uma mão feita na parafina, né? Foi colocado aquelas bolinhas ali, são dos corantes que foram colocados ali na parafina, de forma, né, um par de luvas de parafina com os dedos das mãos entrecruzados, mostrando grãos de corante colocados na cera para melhor autenticá-lo. Isso foi feito na sessão, né, onde a médium foi totalmente despida, foi lavada com esponja, colocada uma roupa, conforme eu disse, né, outros 2 médiuns foram colocados juntos ali para segurar a própria médium, né? Máquinas de fotografia.
Enfim, são inúmeros procedimentos utilizados. Então, como diz aqui o Bosano, né? Tudo aquilo que se levanta contra essas manifestações tangíveis também são para todos os tipos de mediunidade, né? Que se tem, né? Isso foi repetido várias vezes. E temos aqui algumas considerações do Bosano, que nós vamos ler aqui. Do ponto de vista da fenomenologia mediúnica e de efeitos físicos, as atas redigidas pela senhora Spir das sessões experimentais